O B2B Summit está nos promovendo encontros incríveis e o meu novo melhor encontro é com Amanda Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Iesa. Prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão importante. E é lógico que a gente vai falar de RevOps, né, Amanda? É isso, precisamos. A gente tem visto aqui no próprio evento CEOs, CMOs, CROs, ou seja, toda a cadeia de receita junto, mas não necessariamente essa cadeia de receita conversa bem no dia a dia, né, Amanda? Mas que bom que tá todo mundo aqui buscando conhecimento e buscando se integrar. Quais são os principais desafios que você vê hoje acompanhando empresas, profissionais e principalmente, né, do estudo que vocês fizeram a respeito de como o RevOps tem sido tratado dentro das empresas? Legal demais. Eu acho que essa pergunta, ela tem vários caminhos pra gente chegar até ela, assim, né? Caminhos de dados que mostram operações que não estão performando tão bem, que não conseguem adotar a tecnologia, uma percepção que é cultural, que a gente vai em cada empresa e o organograma tá diferente, as pessoas não estão conversando no dia a dia, as metas não estão alinhadas. Então, acho que um grande paradigma que a gente precisa vencer são os CIOs organizacionais. E falar disso, inclusive, parece que é chover no molhado. O óbvio precisa ser dito, né? E eu fico nesse dilema de tipo assim, nossa, eu vou falar de silos de novo. Eu acho que a gente tem que falar até a gente conseguir superar isso. E eu tô empenhada em estudar os motivos de silos, assim. Eu acho que a gente precisa falar, sim, de meta, mas falar mais das dinâmicas de poder. Tá na moda falar de RevOps, tá na moda ter os cargos de revenue, de receita. Mas quando a gente vai ver na prática, as empresas estão olhando ou marketing e vendas, ou só vendas, e tem o nome de receita. E a gente não pode só ficar no rebranding, sabe? A gente precisa entender o porquê dessa proposta. E ela é um convite para a gente ter um olhar para a jornada inteira e principalmente para ter um olhar imparcial, sem puxar a sardinha para nenhum lado. Porque tem uma área de revenue, mas a gente continua tendo as mesmas coisas no corredor, que o lead chegou muito quente, mas de repente ele sumiu. Isso é um desalinhamento. O meu número mostra isso, o seu número mostra aquilo. Marketing comemora meta, vendas não. Então, assim, são velhas histórias que continuam acontecendo. Então, a gente ainda não conseguiu resolver esse problema, né? A gente não virou essa chavinha, né? Não virou. E aí, eu tava estudando sobre isso. Inclusive, com o Panorama, isso ficou muito evidente, porque no Panorama a gente queria investigar o que, de fato, torna uma operação de receita madura. A gente descobriu que são 7 pilares, então passa por tecnologia, por cultura de dados, por processos fortes, por patrocínio organizacional. Então, onde que esse líder, de fato, aloca tempo, dinheiro, os recursos da empresa? E aí a gente viu que é uma escadinha essa maturidade, são 5 níveis. E o primeiro chefão que a gente fala assim que tem que atravessar nesse desafio é processos, depois dados, depois silos e por último patrocínio organizacional. Então o silo é um gargalo para a gente conseguir ter uma operação de receita madura. Isso quer dizer fazer mais com menos, ter menos sofrimento, porque eu tô conversando com líderes de vendas exaustos e eu não sei como é que tá por aí, assim, porque é cansativo essa mesma história, né? Então acho que a gente precisa mudar essa lente e começar a enxergar que além da tecnologia a gente precisa voltar para o comportamento humano e ter esse foco, né? E eu adorei que você citou a questão da maturidade, porque a gente tem um framework no LinkedIn que é para atender os nossos clientes, que é diagnosticar a maturidade da operação comercial. Porque de nada adianta a gente colocar uma ferramenta maravilhosa como o Sales Navigator, mas aquele processo comercial não conseguir ser robusto o suficiente para receber essa ferramenta, né? Porque não adianta ter o melhor tech stack se as áreas não conversam, exatamente isso que você falou. Esses silos, por exemplo, é uma premissa de dar errado, né? A melhor ferramenta possível. E um dos pontos de maturidade é a integração dessas ferramentas. E eu imagino que isso também... Imagino não, eu li o Panorama, eu sei que isso apareceu lá, e eu imagino que esse seja um desafio que você vê com frequência. Ferramentas maravilhosas, que não conversam entre si, e que por isso o número de uma área é diferente do número de outra, e assim por diante. Como você vê, dicas práticas, para a gente conseguir superar essa barreira e começar a falar a mesma língua, ou seja, partir do mesmo número para poder se entender enquanto vendas, marketing, CS, por exemplo, que vamos falar assim, é o funil ali do atendimento ao cliente. Total, eu acho que essa questão da ferramenta, ela acaba sendo um sintoma dessa desorganização toda, né? Que você falou que a causa é falta de alinhamento, falta de processo, falta de estratégia, falta de visão do todo. E na prática, a gente também tem que quebrar uma utopia, que às vezes eu escuto líderes falando assim, eu preciso de uma ferramenta que vai resolver todos os meus problemas. Isso é dado. Acho que
principalmente em jornadas muito complexas, a gente não vai ter uma ferramenta, mas o mais importante é que elas conversem entre si e que a gente consiga pensar dentro de casa a experiência também do colaborador, porque a gente geralmente pensa experiência do cliente da porta para fora. Só que a adoção de tecnologia é aquela curva de maturidade que a gente está acostumado a ver quando a gente está falando de inovação. Então vai ter os primeiros vendedores que vão topar fazer isso. Então acho que a gente vai com muita sede ao pote de que vai colocar mais uma ferramenta. Ferramenta até ser institucionalizada é fricção. Então como que eu pego esse usuário para que ele consiga ter uma experiência mais fluida de adoção de ferramenta e trabalhar isso como um projeto, sabe? Com começo, meio e fim, com incentivos bem direcionados. E uma coisa que eu tenho visto muito em estudos lá fora, a gente falou estudos brasileiros, mas eu acho que a gente ainda está num momento de mercado que fala muito da IA para automatizar coisas repetitivas. Isso sim tem muito valor, mas o que eu estou vendo portais de SaaS falando, por exemplo, é da gente pegar os rejeitos dos processos. Então, assim, por que eu vou colocar mais uma ferramenta como fricção para o meu vendedor se eu já sei que tem um comportamento dele esquecendo alguns leads ali? Então, eu vou colocar essa IA para trabalhar, por exemplo, nesse caminho, porque ela pode ser uma jornada feliz que está subutilizada. E aí eu provo o valor pro meu time que aquilo funciona e depois eu coloco isso dentro do processo, sabe? Então a gente precisa ser um pouco mais criativo, assim. Eu acho que a gente tá olhando pro lado e só pensando que precisa ter a ferramenta, mas a gente já se provou que a IA não vai fazer mágica e que a gente precisa entender as dores dos nossos negócios, conhecer os nossos colaboradores, entender como que o cliente funciona. São coisas que batem na gestão, sabe? E eu brinco que, assim, RevOps o tempo inteiro a gente tá resolvendo problemas que eles deveriam ter sido resolvidos lá atrás em gestão. E que agora a gente precisa ter essa conversa e agora mais analítica, mais baseada em dados. Mas eu acho que é esse caminho, assim. Foi prático, minha resposta. Muito prático. E que aula, hein, pessoal? Queria reforçar que o B2B Summit é um lugar de insights e de encontros maravilhosos. Então, obrigada, Amanda, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E até a próxima.